Tema de hoje, super-herói. Com certeza você já ouviu falar de muitos super-heróis. E talvez você até tenha um super-herói preferido. Existem muitos super-heróis que a televisão, as revistas em quadrinhos divulgam por aí. Mas será que eles realmente são super-herói? Na verdade não, porque eles nem existem. Mas existe um super-herói. Um super-herói não é aquele que somente salva a pessoa de uma tragédia ou de uma situação com risco de morte. Um super-herói de verdade tem que salvar a pessoa da morte para sempre, eternamente. Nenhum médico consegue fazer isso. A ciência também não consegue. Nenhuma tecnologia, nenhum aparelho consegue oferecer para o ser humano a vida eterna. Mas a Bíblia diz de um homem, aliás, de um Deus, que se tornou um super-herói para salvar a mim e a você. A Bíblia diz em João 1, versículos 1 a 3 e o verso 14 o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto deixa muito claro que Jesus, Deus, se fez carne, ou seja, deixou toda a sua glória e se tornou uma criatura muito inferior àquilo que ele realmente era. Era como se eu me tornasse, ou você, uma formiga, um cupim, uma ameba. E ele veio a este mundo para salvar a humanidade. E por que Jesus veio a este mundo? Qual foi o seu objetivo? João 11, verso 26 diz assim: E todo que crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus veio aqui como um super-herói. Ele veio aqui para salvar os seus filhos que estavam condenados a morrer. E olha, um super-herói de verdade é aquele que faz de tudo para salvar uma pessoa. E olha o que Jesus fez. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço, davam-lhe com ele na cabeça. Mateus 27, 29, 31. Você entendeu o que estava acontecendo ali? Você entendeu qual era esta cena que está acontecendo? Jesus veio para salvar a humanidade. E os seres humanos o receberam da pior forma possível. Com zombarias, escarnecendo, zombando, cuspindo, maltratando e, por fim, matando. As mãos que curavam e abençoavam foram violentamente pregadas na cruz. O pior tipo de morte que poderia existir foi a morte que colocaram para o Salvador. Você nunca vai ver nenhum registro de Jesus fazendo qualquer ato de maldade, somente bondade. E ele foi morto, crucificado, como um super-herói, de verdade, que deu a vida pelos seus filhos. Como seria fácil Jesus desistir de tudo, mas ao olhar para você, ele foi até o fim. Ele foi até as últimas consequências e sofreu a própria morte. Uma morte que seria destinada ao ser humano. Porque o ser humano escolheu os caminhos errados de Satanás. Escolheu o governo de Satanás. Nada mais justo do que Deus destruir Satanás e os seres humanos. Mas Jesus ele deu uma oportunidade de salvação. Nenhum poder humano seria capaz de manter Jesus nos laços da morte. Mateus 28, 5 a 6. Jesus morreu, mas como nós lemos agora nesse texto, ele ressuscitou, porque ele tem poder sobre a morte. E 40 dias após sua ressurreição, Jesus ele ascendeu ao céu. Ele foi ao céu preparar um lugar, preparar
moradas para os seus filhos. Aquele que não conheceu o pecado, diz a Bíblia, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Jesus morreu como um Cordeiro de Deus, foi sacrificado. Foi um super-herói de verdade, que deu a vida por você, morreu no seu lugar. E há apenas um caminho para a vida eterna. Sabe qual é? Jesus Cristo. O meu desejo é que você, a partir de hoje, tenha no seu coração um super-herói de verdade, que deu a vida por você. Esta é a série Conhecimento.